Boa Eu vou noite. só fazer uma breve abertura. Está começando. Começamos. Hoje, dia 22 de julho, começamos mais uma noite de estudos através dos nossos encontros. Eu sou a professora Ana Rita Leandro dos Santos e, assim como Eduardo Andrade, Jonatas Ranver e Elson Mendes, coordenamos juntos o grupo de estudos em ecofisiologia e estresse de plantas, o nosso GISP, que agora, pela segunda vez, realiza nossos encontros com esse formato de roda de conversa, e temos a alegria hoje de contar com parceiros do setor produtivo que estão mais do que ligados a esse tema e com toda certeza vão ajudar a esclarecer uma série de aspectos voltados para esse tema, né? Fundamentos da fisiologia nutricional de plantas. Então, hoje vamos ter o engenheiro agrônomo Jota Mai, já amigo e que eu conheço já há muitos anos e tenho extrema admiração, tanto quanto você, Aparecida. Assim também, como recentemente eu conheci João Luna, que também fiquei bastante feliz com essa parceria que já se consolida, não é? E o Vice, que já é membro do GISP há muito tempo e também é uma imensa alegria contar com a sua participação hoje como especialista nessa roda de conversas. Passo a palavra ao moderador da noite, Eduardo Andrade, saudando a todos os participantes do setor produtivo, acadêmicos, técnicos, então sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que essa noite seja extremamente produtiva para todos nós. Obrigado, Ana. Boa noite, pessoal. Eu sou o Eduardo Andrade, um dos coordenadores do GISP. A coordenação do GISP é formada por eu, Jonatas Ranver, Elson Mendes e Ana Rita. Hoje a gente vai ter uma roda de conversa sobre fundamentos da fisiologia nutricional de plantas com Jota Mai, o Luiz Pimentel e João Luna. E já o pessoal vai colocar aqui no chat o link das nossas redes sociais, o Instagram e YouTube. E também, já falei do Drive, Nanda. E também nós temos uma biblioteca virtual, onde vocês podem colocar documentos, artigos científicos para contribuir com a gente, e assim como vocês também podem baixar artigos científicos que também estão lá. Eu vou fazer primeiramente uma breve apresentação. Melhor falar sobre a dinâmica da noite. Bom, hoje, na dinâmica dessa noite, vai ser uma coisa diferente, vai ser roda de conversa. Nós temos como âncora o Jota Mai, o Luiz Pimentel e o João Luna. Aí a gente separou aqui uns tópicos para debater. Aí, de acordo com esses tópicos, após eu falar sobre eles, vou passar a palavra para Jota Mai, João Luna e o Wise, fazer o comentário. E vocês também podem, as outras pessoas, vocês também podem contribuir com a gente, levantando a mão, levantando a mão, a gente vai já entender que você quer falar, ou você pode também contribuir ou fazer perguntas pelo chat. O senhor Luiz Alves, ele é formado em engenharia agronômica na Univassem, e hoje é representante técnico de vendas da Stoller. O Jota Mai, ele é engenheiro agrônomo também, formado na Exalc, na USP, e é gerente comercial na Frutec, Produtos Agrícolas. E o João Luna, ele é engenheiro agrônomo também, é formado na Rural do Pernambuco, e é consultor técnico da SAS Coda. Então, agora eu vou iniciar o nosso debate. Bom, eu gostaria de saber de vocês, Jota Mai, João Luna e o Luiz, a experiência ou culturas que vocês vêm convivendo no trabalho de vocês. A gente pode começar com o João Luna, por favor. Boa noite, Eduardo. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Foi uma surpresa para mim nesse primeiro momento. A gente já tinha discutido em algum momento sobre essa possibilidade, mas aconteceu mais rápido do que eu esperava.
Eduardo, pela pergunta sobre as culturas, hoje pela Coda, a Coda é uma marca da SAS, da empresa espanhola, eu atuo até o mês de junho, início de junho, atuava no Nordeste quase que todo, com foco nas principais regiões produtoras, atendimento direto aqui no Vale do São Francisco, na região de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e também na Serra da Ibiapaba, lá no Ceará, mas também com idas à região de Irecê, a região da Chapada Diamantina, e também ao oeste da Bahia. Culturas específicas que atuam, a gente pode direcionar o foco aí para a viticultura aqui no Vale, né? Inclusive, antes da Coda, atuei em uma fazenda de produção de uva, como gerente de produção. No segundo, aí, podemos dizer a manga, a cultura da manga, em menor escala que a uva, pela nossa atuação, mas também atendendo, e também as culturas de melão, lá no Mossoró, melão, melancia, também no mamão, um pouco de mamão, e tomate, pimentão, HF como um todo, lá na Serra da Ibiapaba, a região fortemente produtora. Basicamente essas culturas. As outras regiões a gente também atende um pouco de fruticultura, vai lá na região de extensivos, né, atender grãos, cereais, já atuei antes de vir para o Vale com a cultura do milho, hoje atuando com soja também, e também cana-de-açúcar, né, fui formado na Rural de Recife, sou formado na Rural de Recife, e tenho no sangue, digamos assim, por ser até da região da Zona da Mata, um pouco da cana correndo aqui no sangue, né, canavieiro sempre. Formado na Rural tem que trabalhar na cana, né? Igual a gente está aqui do Vale de São Francisco, que também tem que trabalhar com uva com manga. Isso mesmo. Que bom, a gente percebeu aí que você tem um know-how de várias culturas, isso vai ser muito bom para o debate também. Agora eu passo a palavra para a Jotamar também falar sobre suas experiências e culturas que já vem trabalhando. Boa noite a todos, Eduardo, Jonatas, professora Ana Rita. Queria mandar um abraço aí para os colegas aí do Vale, o pessoal da Frutec também. Tá? Bom, eu estou aqui na região há um pouco mais de 20 anos, né? Vim de São Paulo para cá, não sou natural de São Paulo, sou lá do Pará, né? E tem bastante japonês do Pará, que sempre o pessoal pergunta se tem japonês do Pará, tem bastante. Tá? Então, vim para cá, o que me trouxe para cá, eu vim trabalhar com defensivo agrícola, né? Trabalhei numa multinacional, aí depois passei por uma revenda, e vim aqui para a Frutec para trabalhar com a parte nutricional, né, que é bem apaixonante, né, essa parte nutricional. Vários amigos meus que trabalharam aqui na região com defensivos, hoje a maioria está trabalhando aí com empresas de nutrição, né? Então, tem crescido muito aí esse segmento. E as culturas que eu tenho atuado nesse setor do HF, né, cebola, tomate, vou também para a região ali de Irecê, da Chapada, Oeste Baiano, lá com grandes culturas, a gente tem alguns trabalhos, inclusive a Frutec é parceira da Coda, né, então o João é parceiro nosso aí, tá? E aqui no Vale o foco tem sido uva, né, e aí tem manga também, que nós estamos aumentando aí nossa atuação, e as outras culturas aqui da região, própria banana, cebola mesmo, goiabas, diversas culturas. O que tiver, né, tem que ser nutrido, né? Então, a gente está aí para isso, ok? Ok, obrigado, Jotamar. Agora passo a palavra para a Luísa também, falar um pouco sobre suas experiências e atuações. Beleza, Eduardo. Boa noite, pessoal. Também estou muito feliz e honrado aí pelo convite para compartilhar um pouco com vocês. Assim como os colegas, o João e o Jô, aí, as culturas são parecidas, né? Também venho de uma experiência de uma empresa anterior de atuar no Nordeste todo. Então, era um mix de cultura muito grande. Hoje eu estou mais focado agora aqui no Vale, né? Com uva, manga, principalmente uva, que é uma cultura também que a gente tem atuado bastante. Mas entre cebola, goiaba, as demais culturas aqui da região, a gente também está sempre atendendo, né?
E fora aqui o Vale e Irecê. Então, hoje minha região se restringe aqui a Petrolina e Irecê. Estou atuando nesse segmento de nutrição foliar e hormonal, né, pela Estola, e fazendo tanto a parte de vendas como de desenvolvimento, né, de novos produtos, de produtos já existentes, e vamos aí, né, compartilhar o que a gente tem aprendido nesse tempo aí. Que bom, a gente vai estar percebendo aqui que hoje o Gico está com um peso grande, viu, de informações, vai render bastante a conversa hoje. Bom. Aqui. Bom, pessoal, quando eu estava estudando para esse tema de hoje, eu estava vendo que dava para perceber algumas diferenças entre elementos essenciais, macros e micronutrientes. Vocês também já observaram essas diferenças? Porque, assim, tem a classificação de elementos essenciais e tem a classificação de macros e micronutrientes. Aí eu estava percebendo que nem todo macronutriente é essencial para alguns autores. Por exemplo, hoje eu estava estudando no livro de Tarzi Zeiger, e o silício estava classificado, de acordo com eles, como um macronutriente. Só que para a maioria das plantas que a gente vem, que vocês também vêm trabalhando, não é o caso, né? O silício como um macronutriente. Bom, sobre a questão do silício, ele é relativamente novo, né? Não sei para as gramíneas, que ela é mais usual, né? Mas vocês mesmos têm estudos aí com silício, eu acho que é um elemento que ele agrega bastante, né? Tem como trabalhar no estresse aí da planta, tem vários efeitos fisiológicos dele, né? Tem outros elementos aí que também, tem o níquel também, que para alguns já é essencial, mas tem para outros que ainda não. E provavelmente venha a ser agregado mais algum elemento aí, pelo critério de essencialidade, né? Provavelmente o micronutriente, porque os macros já estão bem estudados aí, né? Então, assim, a gente precisa dessa interação com a academia, né, o meio científico, para ir desenvolvendo e aplicando esse conhecimento ao campo. Tá? Então, eu acho que nós três aqui trabalhamos aí diretamente com os produtores, com lojas parceiras, então a gente vê ali no campo a necessidade, faz experimentações, né? Nenhum dos três aqui, nós somos pesquisadores, né? Então, eu acho que dá para a gente interagir muito com vocês, que são da academia, né? Para evoluir nessa questão das informações, identificar aí quais são os problemas, né? Buscar soluções, né? Então, no grosso dos elementos essenciais é o que a gente já conhece mesmo, vem trabalhando aí no dia a dia, né? E o silício, sim, ele é uma novidade, né, para a fruticultura, né? Inclusive, a gente, a Coda está com produtos nessa linha para fazer desenvolvimento também, né? E a gente precisa da ajuda de vocês. O que a gente vai conhecendo, vamos buscar aplicar no campo, mas a gente precisa trabalhar em conjunto para chegar numa solução melhor para o produtor, né? Contribuindo com o Tomás, eu acho que, sim, essa questão de macro e de micro, como o Eduardo trouxe, ele é relacionado, assim, pela questão da quantidade que é extraída pela planta utilizada, né? Os macros em maiores quantidades e os micros em menores quantidades. Porém, isso às vezes fica relativo, né, com relação à cultura. Por exemplo, o coco. O coco, ele absorve cloro mais do que o próprio enxofre, né? Então, para o coco em específico, o cloro é um macronutriente. Então, hoje a gente está ficando cada vez mais específico. E com relação ao silício, como o Jotomai comentou, a gente precisa estar estudando cada vez mais esses elementos. Eles acabam entrando, na maioria das discussões, como elementos benéficos, né? Porque eles ainda não cumprem todos os critérios de ser essencial,
né? A ausência desse elemento impede que a planta complete seu ciclo, né? A sua deficiência específica, mas é um elemento que tem trazido grandes surpresas, principalmente no que diz respeito a pragas, né? A resistência maior da planta no que diz respeito à praga. Então, hoje, esses critérios desses novos nutrientes entrando, a gente precisa realmente do apoio das universidades, dos pesquisadores, para a gente poder também usar melhor essas ferramentas, né, esses novos produtos aí no nosso dia a dia. Isso, complementando, já foi bem abordado também pelos dois, mas silício, partindo do princípio de falar sobre o silício, tive contato inicialmente ainda durante a graduação, como a gente não aprofundou durante as pesquisas no pós-graduação, mas durante a graduação tive algumas participações em pesquisas, e se ouvia falar em relação ao que o Luiz acabou comentando agora, sobre a resistência, o reforço na resistência contra pragas e doenças, pelos efeitos benéficos do silício, e hoje a gente vem aprofundando esses trabalhos, buscando mais informações sobre eles, já vemos aí alguns trabalhos, como foi discutido até com o grupo GISP, né, enquanto a gente conversava sobre a discussão das propostas de trabalho, a interação dele em relação à indução de resistência ao longo do ciclo, né, no uso contínuo, também aí o estímulo, redução do tamanho dos estômatos, mas ao aumento do número deles nas folhas, aí permitindo a maior absorção via foliar aí de outros elementos, de outros solutos, né, e os macro e micro, todos nós já conhecemos, alguns autores, eu acredito que no primeiro momento você perguntou sobre os macro, tem alguns elementos ali que não estavam sendo considerados, acredito, não sei se foi correlacionado aí ao carbono, hidrogênio, oxigênio, mas alguns autores não direcionam ele, de certa forma, como macro, mas como os elementos estão dentro dos essenciais, e acredito que a busca por esses ferramentas com nutrientes essenciais que venham a agregar, diante do tamanho de tantas informações que a gente já tem, informações às vezes muito básicas ali em relação à nutrição mineral, mas buscar mais a fundo realmente a fisiologia, buscar entender um pouco dos processos que esses elementos vêm a agregar, o que eles fazem dentro da planta. O Joe recentemente me mostrou uma apresentação direcionada ao tema que a gente está debatendo hoje, e aí era citado lá a relação desculpa, fugiu a mente aqui agora, mas dentro da apresentação, os professores lá vinham citando os diagnósticos que, quando a gente faz, diante das análises foliares, a gente já tem ali, de certa forma, uma perda de ganho de produtividade ou de resultados, e aí buscar a fisiologia, buscar entender um pouco mais, e tá trazendo prognóstico, né? A gente fazer o diagnóstico com antecipação ali do problema, para que a gente venha surtir um efeito mais antecipado, conseguir uma resposta, um resultado. Até para a gente ter referências, né, desses novos nutrientes que hoje, até outros nutrientes, assim, como molibdênio, por exemplo, próprio silício, é difícil você ver na literatura uma recomendação para uma cultura, a manga, a uva, qual seria o nível ideal do molibdênio na folha. E são nutrientes que têm suas funções, como a gente destacou aqui do silício. Então, eu acho que, de certa forma, alguns materiais que a gente tem hoje para consultar, já está precisando, né, dar essa avançada nesses novos nutrientes aí, até para a gente poder estar usando, aumentar o teto produtivo das culturas, né, aproveitar melhor a eficiência enfim, desses produtos que a gente já tem disponível e que a gente já vem usando, vem vendo o resultado, e a gente só precisa realmente desse apoio na construção de uma base mais científica com relação à resposta, né, desses produtos, né, nas plantas aqui do Vale, por exemplo. Exatamente. O molibdênio ele é muito importante mesmo, porque é ele que vai ajudar na transformação do nitrato para amônio. Aí seria bem interessante mesmo a gente ter um dado bem correto para todas as culturas. E também é interessante, eu já vi alguém falando sobre pesquisas que já vem fazendo análise foliar de nutrientes na folha, antes mesmo de ocorrer a clorose e a necrose. E já antes disso, já com a análise foliar, já se consegue perceber que a folha está com um baixo teor de nutriente na folha, né? Ana, pode falar.
microfone e tudo. Essa sensação de estar no GISP de férias é interessante. Eu me sinto, assim, bastante ouvinte hoje, mas tem coisas que eu, de fato, me intrigam e eu não posso perder a oportunidade de ouvir o ponto de vista de vocês todos, tanto dos âncoras dessa roda de conversa, quanto também dos demais participantes. Eu sou fisiologista de plantas, eu trabalho com anatomia e fisiologia de plantas, especificamente com fisiologia do estresse, então tem muita coisa da parte nutricional que eu não consigo olhar sem fazer um link com as potenciais condições estressantes às quais a planta está submetida. E o que a gente tem percebido é que nos portfólios dos produtos via foliar, em especial, mas também via solo, que as revendas têm lançado, a gente se depara com uma gama de tecnologias impressionantes. E são tecnologias muito bem desenvolvidas, muito boas. Mas, entre o que o produto traz, o técnico que recomenda o seu uso e o produtor, há uma distância muito grande. O claro entendimento do que aquela molécula vai fazer com a planta e em que condições ela vai potencializar, vai expressar todo o potencial que essa tecnologia gerou, é outra coisa. Isso, inclusive, talvez consiga separar o joio do trigo, o que é bom de fato, do que não é tão bom assim, que a gente sabe que tudo que está no mercado hoje tem muita tecnologia envolvida, muita coisa boa, mas também há coisas que são boas, mas que não são para aquela condição. Não existem milagres na agricultura, não. Existe tecnologia dando resultado. E em relação à nutrição, a minha grande preocupação é exatamente pela quantidade de informações que existe, que não são poucas, e como o produtor vai filtrar, vai digerir tudo isso para aplicar no momento correto, na quantidade correta, e ter certeza de que as respostas vão acontecer. A primeira coisa que me chama a atenção é em relação à quantidade de produtos para aplicação foliar. Teve uma época que a moda era uma verdadeira moda mesmo, produto via foliar faz milagre, só faltava colocar uma frase como essa. Agora a coisa está mais voltando-se mais para a parte das raízes, né? Ainda bem, eu fico até mais aliviada nesse sentido. Mas assim, como é que os técnicos são preparados para dizer para o produtor que a molécula A do produto B atua dessa forma, quando aplicado na folha vai ser absorvido assim, a melhor forma de aplicação é essa, o pH tem que estar ajustado, o melhor, o local da planta que deverá receber a cauda tem que ser esse. Então, assim, mas não basta simplesmente ter uma receita de bolo, é preciso ter um entendimento de como isso acontece. Às vezes, quando você fala, é muito, talvez até clichê, a cutícula da folha, o estômago na planta. Tá, mas o que é o estômago? Onde ele está? Como o João falou aí muito bem em relação a tamanho de estômago, a densidade somática é uma variável anatômica muito simples, gente. Muito simples e que a planta altera o tempo todo. A alteração anatômica na planta se dá muito mais rápido do que você imagina, principalmente nas nossas condições, no Vale de São Francisco. Não estou falando só de uva, não. Uva eu digo porque eu olho muito para ela, mas isso acontece com cultura anual, isso acontece com cultura bianual, isso acontece com cultura perene. E não adianta você achar que, se eu estou trabalhando com uma variedade X, lá diga aí onde é que a Amanda está? Amanda não, Aparecida, você falou Agrodã, você está em que cidade, Aparecida? Belém do São Francisco. Em Belém do São Francisco, que eu imagino ter temperaturas tão altas quanto Petrolina, mas é mais seco, né? Então, umidade. Então, tem algumas. A mesma manga que está lá pode ter uma cutícula mais espessa do que uma manga que está aqui no entorno do Lago de Sobradinho, por exemplo. Que está aqui no projeto Maria Tereza, não sei. Então, ela pode ter uma cutícula mais espessa, ela poderá ter uma lâmina foliar com algumas características celulares que poderão interferir muito na absorção do produto. Entendeu? Então, a gente essa distância, João, Jô e Luiz,
entre a tecnologia gerada pelo produto e oferecida para o agricultor, a formação, ou melhor, a preparação da equipe técnica para levar essa tecnologia e o produtor. Nem todo produtor de uva, de manga, de goiaba, de tomate, de cebola, ele até adota a tecnologia. Então, eu considero muito tecnificado. Mas o nível de escolaridade é muito diferente. A forma de entender aquilo tudo em relação à planta também é muito diferente. Então, se vocês puderem expor um pouco desse posicionamento de vocês quanto a esse... Para mim, isso é uma equação. E essa equação tem que fechar no final. Perfeito. Posso começar aqui. Então, Ana Rita, eu acho que esse agora é a preocupação, como o Jotomar e o João Luna conversou. A gente começou aqui a conversa. A gente, pelo menos, o que eu tenho trabalhado nos meus treinamentos, nas minhas abordagens junto aos produtores, é o início de tudo, como você falou. A tecnologia está pronta, o produto está pronto, a gente sabe em qual fase vai posicionar, a gente sabe por que vai posicionar. Mas agora eu tenho começado a olhar cada vez mais para a condição em si, né? Porque, como você bem comentou, uma nutrição foliar, para mim, ela faz sentido quando é para corrigir uma deficiência, quando é para suplementar algum ponto fisiológico ali, um pegamento de florado, um enchimento de fruto, enfim. A gente tem várias opções, né, para implementar a nutrição foliar. E a questão que você trouxe aí da absorção em si, esse é um grande dilema da nutrição foliar. Ela já foi desacreditada várias vezes por isso, né, pelos mecanismos de absorção. Mas hoje, a gente tem que voltar para a anatomia foliar e entender um pouco como é que funciona essa deposição de cera, como é que funciona essa camada, essa cutícula, como você falou. Você vê que a manga tem uma camada muito mais do que a própria uva. E na uva a gente sai até na frente, talvez, porque a gente faz a aplicação na parte de baixo. A camada de cera é menor do que na camada de cima, né? Então, o que eu tenho passado para os produtores é para eles observarem a planta deles para poder proceder a uma nutrição foliar. Por quê? Já que a gente tem uma camada de cera e para ter a absorção a gente precisa vencer essa camada de cera, né? Seja pelos espaços que abre ali quando a folha está túrgida, ou seja pela conformação, pelo produto, né? Ter tecnologia, ter uma ureia, um cloreto presente que vai facilitar romper essa camada de cera, eu preciso ter eficiência na minha aplicação. Então, o que é que eu passo para os produtores? Vamos fazer a aplicação foliar nos pontos de crescimento, onde ali a gente tem uma camada de cera menor. Eu vi um estudo muito interessante esses dias. A germinação do milho em diferentes temperaturas. Ela germinada a 20 graus, era uma camada de pectina muito leve na camada ali superficial da folha. Então, a gente tem uma absorção excelente da nutrição foliar. Mas quando o milho ele germinou numa temperatura de 30 graus, já existia uma cutícula muito mais espessa, porque ela é natural, ela quer se proteger, ela não quer perder água. Então, aí, a tecnologia em si faz todo sentido para você ter uma eficiência, mas hoje eu acho que a gente tem que voltar e mostrar para o produtor que ele precisa estar atento à sua cultura, porque às vezes a gente chega numa área que está sofrendo, por exemplo, uma deficiência hídrica, e ela está expressando ali o seu, sei lá, a sua deficiência, alguma coisa, e tem na grade dele lá uma aplicação foliar, aquela planta não está preparada ali naquele momento para receber uma nutrição foliar, né? Então, a gente precisa estar com a planta ela preparada para que o produto, com a tecnologia, funcione. Se a planta não está hidratada, sua camada de cera ainda está muito mais rígida, né? Não vai ver opções daquele nutriente entrar, né? E entrar ainda assim, vencer essa camada, não sei se a gente vai entrar nesse sistema, mas depois que a gente vence a camada ali de cera, ainda não teve propriamente a absorção, né? Não está no metabolismo, né? A gente precisa ainda que aconteçam outros procedimentos, né? A gente precisa que realmente ela vença depois ali a camada da membrana celular, enfim, entre para dentro da célula e seja metabolizado por diferentes processos. E ela estando ali vencendo a camada de cera, não necessariamente absorveu, ela pode ser lixiviada, inclusive, né? Então, assim, hoje, o que eu tento passar para os produtores e para os colegas, e o que eu tento discutir com eles, é que a gente precisa entender o porquê que a gente está fazendo aquela nutrição foliar, qual nutriente que a gente está aplicando, lógico, mas também como está a cultura, né? Em qual estágio ela está? Ela está pronta para receber a nutrição foliar naquele momento, né? A gente vai ser eficiente se a gente aplicar numa planta muito estressada, então acho que o caminho é a gente ir por aí, sabe? Como a professora bem comentou, o Luiz também citou,
Hoje a gente tem uma gama aí de ferramentas com tecnologia, uma gama de ferramentas aí para ser implementada em campo, que vem sendo desenvolvida, que já tem um aprofundamento. Nos meus primeiros anos de saída da universidade, do meio acadêmico para a entrada no mercado de trabalho, foi gradual o encontro com essas tecnologias, mas é uma coisa assim que a gente já vê lá do início da graduação, que deixa um déficit na formação de certos profissionais. Profissionais como um todo, eu falo com um déficit particular também, do entendimento na profundidade de certos conhecimentos, certas rotas, certas formas de atuação dos nutrientes como um todo, ou dos produtos como um todo. A gente tem um link maior dessas tecnologias que a gente tem em campo disponível, dessas informações que são necessárias para o meio técnico fazer um trabalho interessante na disseminação das informações. Hoje a gente tem, principalmente aqui no Vale, eu acho que aqui está o grande boom de todas as empresas, a gente que está no meio comercial, a gente vê empresas chegando todos os dias, a gente vê aí o trabalho de desenvolvimento, então isso acaba levando os produtores a uma confusão gigantesca mesmo de quando colocar, como colocar essa ferramenta, porque para a gente entrar com uma coisa, vamos ter que tirar outra, e fica sempre nessa. E para complicar ainda mais essa implementação, temos aí o retorno das culturas, né? As culturas precisam retornar um investimento para a gente conseguir fazer esse investimento. E aí a gente vê no HF, ou saindo um pouquinho da fruticultura, pensando no HF, que tem uma oscilação muito grande. Então, a gente entra com investimento, chega no final do ciclo, a cultura não está pagando, o produtor já fica com medo de investir novamente naquilo. E aí complementa ainda mais com a variação do grau de informação, o grau técnico de cada um de quem está no campo, para entender as informações que a gente está levando, e está implementando isso. O grande boom das tecnologias é realmente, como o Luiz falou, tentar buscar os profissionais que vão atender essa gama de produtores, do campo mesmo como um todo, e passar as informações mais detalhadas ali, a busca, qual é o grande problema que está hoje em determinada cultura, qual é o seu limitante, e em cima desse limitante a gente trabalhar de forma intuitiva o nutriente vai entrar dessa forma, a gente vai ter um acesso aqui, seja de forma mais profunda aí, no alvo, né, digamos, entrar por baixo das folhas, com a maior capacidade de absorção, material vegetativo mais novo. Professora, fica à vontade, se quiser falar. Eu queria, só complementando essa fala inicial minha, também quero saudar aqui o professor Fernando Varperkovski, que acabou de entrar, ele também é nutrifisiologista, já participou em vários outros GISPs, vários. Mas eu quero fazer minhas as palavras de Jonatas e Eduardo no encontro, nem sei, no passado, que a roda de conversa tem os 3 âncoras, mas é importante a gente ouvir as contribuições, experiências, dúvidas, e que todos movimentem essa nossa discussão. Emanuele, fique à vontade também para trazer aquilo que você achar pertinente. Mas, antes de Maria Aparecida, que eu tenho essa dúvida, Aparecida, você levantou a mão para falar, eu queria só fazer a complementação da parte que eu estava falando, sobre a questão da cutícula, dessa dinâmica, né, de como o produto, a tecnologia gerada vai chegar ao produtor com resultados na cultura. Convém lembrar, já que Luiz e João e Jô chamaram a atenção para os aspectos da anatomia da planta interferindo no desempenho dessas tecnologias geradas para que os foliares se desempenhem bem, entreguem um bom resultado ao produtor, convém lembrar que na parede das células vegetais, na epiderme foliar, a gente vai encontrar várias impregnações para ajudar o reforço que já é a parede celulósica a se desempenhar ainda melhor. Não sei se, só abrindo agora um parêntese, não sei se vocês já se deram conta, parede celular é objeto de desejo da indústria moderna. Para criar tudo, a capacidade de amortecimento de impacto, a capacidade de ter o seu material leve, de muita resistência,
de ter um ligante poderoso como a lignina. Então, a indústria é louca por parede celular. Então, existem livros escritos por grandes cientistas internacionais só sobre parede celular. Não é um capítulo nem um artigo, são livros sobre bioquímica de parede, aspectos da indústria, muitas coisas. Então, vamos pensar no que a nossa planta está nos dando. Parede celular, vacúola e cloroplasto importa bastante para a gente na fisiologia do estresse. E a parede, eu dou uma atenção toda especial, porque a gente vê uma série de produtos para estruturação de parede, a base de cálcio, um monte de coisa aí, né? Mas, enfim, só para lembrar, parede celular, além do reforço da celulose, que é um açúcar muito interessante do ponto de vista estrutural, de conferir uma série de benefícios para a célula tolerar ambientes potencialmente estressantes. Nessa parede celular, ela sofre impregnações que poderão ser mais ou ter maior ou menor quantidade, a depender da condição ambiental e do manejo também. Impregnações de cutina, e a nossa cutícula tão observada na hora de gerar, de desenvolver tecnologia para um produto como esse, de serina, a cera, né, que a gente vê, a cera epicuticular é muito importante na defesa, principalmente em relação aos estresses bióticos, e a cera, aí a gente já tem aquela dificuldade, né, Vise, como é que isso vai melhorar ou não o desempenho dos produtos que a gente vai usar via foliar. No caso da nossa uva, a cera vai na forma de pruína, que é muito interessante do ponto de vista qualitativo da baga, né, inclusive a remoção de pruína deprecia a qualidade do produto. No caso da manga, a gente já tem mais ou menos o inverso, que a fruta é lavada e se ela tiver uma cera maior, ela também vai ser maior quantidade, vai se conservar mais, e ela pode até ser polida como outros produtos, laranja e outros. Então, vamos lá, deposição na parede celular além da celulose, cera, serina, cutina, para gerar nossa cutícula, e até mesmo de suberina, que vai resultar em suber. Mas ainda tem uma outra impregnação, que aí eu puxo a fala de João Luna, quando ele falou do silício, que é a impregnação por bastões de sílica. Então, são substâncias que a gente vai ter aí na parede para ajudar a planta a se desenvolver, se desempenhar melhor agronomicamente, num ambiente que lhe é potencialmente estressante. O que nós temos que fazer com a nossa nutrição, vocês com a nutrição, eu com a fisiologia, e todos nós juntos, né? Fazer com que a planta use essa tecnologia para se desempenhar melhor diante daquilo que ela já tem. Então, hoje se fala em silício, por exemplo, a gente está lutando aí com silício via foliar, né, os meninos de pesquisas, e aí pronto, eu sei que a planta já tem suas impregnações na parede como um resultado metabólico natural. Se a gente puder dar uma ajudinha, um reforço para que esse desempenho metabólico seja ainda melhor, maravilha, vamos ganhar todos em relação a estresse bióticos e abióticos, em relação ao desempenho agronômico e tudo mais, eficiência de aplicação, ou melhor, melhorar a eficiência e melhorar os resultados de produtos via foliar e tudo mais. Então, a gente está falando aqui na antessala do desempenho fisiológico da planta, que é a anatomia vegetal, anatomia foliar e anatomia, fisiologia celular também. Aparecida? Então, Eduardo, siga aí a ordem de intervenções, porque já tem várias mãozinhas. Exato. Aparecida, eu lembro que você também levantou a mão. Você tem alguma coisa para contribuir com a gente? Ou alguma dúvida? Não, eu estava querendo, eu fico com o intuito, eu conversei até com o meu instrutor, que eu queria entender um pouco sobre a finologia da mangueira, e ele falou sobre essa roda, essa conversa que ia ter, e eu poderia participar e perguntar. Eu queria falar que eu estou ingressando agora na empresa, que é uma das maiores empresas exportadoras de manga do Brasil, e é uma da terceira, que é a Grodan, e eu tenho um pouco de medo e eu quero entender sobre tudo antes de ingressar, para não fazer, tipo, eu sei que pode ter coisas erradas, mas para não fazer nada errado. Eu queria entender um pouco sobre a finologia da mangueira, porque eu estou um pouquinho confusa.
Antes de a gente passar a palavra para o professor Fernando, o Jonas também levantou a mão, acho que ele vai reforçar alguma coisa. Eu acho que a gente deveria colocar a inquietação de Aparecida para os três âncoras da roda de conversa. Aparecida, eu não chamaria de medo, não. Eu chamaria de... você está ansiosa pelas informações. Isso é natural. Não se assuste, não. Exatamente. Como a gente pode ajudar a Maria Aparecida agora com isso? Bom, Maria Aparecida é natural, né? Mas olha só, você está numa excelente escola. Você está aí na fazenda vivenciando a cultura todos os dias, né? Então, você tendo a curiosidade e a vontade, já é meio caminho andado. E, fora isso, tem a consultoria que acompanha aí a fazenda, né, também. Então, essa oportunidade de você estar vivenciando todo dia, vendo causa e efeito, apliquei isso, o resultado foi isso. E melhor ainda, que aqui na nossa região, ela permite esse escalonamento da produção, né, escalonamento da safra, né, tanto da uva quanto da manga. Então, você pode ter área que você está podando, área que está brotando, induzindo, né, colhendo. Então, é uma escola excelente, tá? Então, concordo com a Ana Rita, não é medo, é ansiedade, né? Mas você está no melhor lugar, tá? Aí, sobre essa questão da fenologia, não sei se caberia para a gente estar desenvolvendo aqui, Ana. Eu acho que a gente tem que aproveitar a oportunidade, sabe, Jô? Se é a hora da gente começar a compartilhar, fique à vontade. E o bom é que a gente com isso, a gente já percebe que esse é um tema que a gente pode tratar, meninos, no outro GISP, né? Falar só sobre fenologia de algumas culturas, né? Bom, inclusive, Ana, já aproveitando, a gente não vai tratar de fenologia, mas semana que vem a gente vai tratar da cultura da manga, inclusive. É fisiologia da floração da manga com o consultor Valmar Souza. Ou seja, Maria, já é um bom momento para você aprender. E eu vou sim procurar sim, eu vou participar. Participe, porque realmente Valmar é uma pessoa bastante estudiosa, né? Então, ele tem e vivencia a cultura todo dia, né? Então, ele tem informações bem aprofundadas aí para passar, né? Bom, falar rapidamente, só dar uma pincelada na questão da manga. Assim, você vai ter a colheita, né? No pós-colheita, você tem ali a poda, né, da planta para você reestruturar a parte vegetativa da manga, onde você vai formar os pontos de produção, trabalhar no acúmulo de reserva, né, trabalhar nos pontos produtivos, daí você vai forçar esse acúmulo com a utilização do PBZ, né, do paclobutrazol, do Cultar, né? Daí você vai entrar num processo de maturação, onde você... qual que é o teu objetivo? É buscar o maior acúmulo possível de reservas, mas de uma forma equilibrada. Então, essa nutrição balanceada é fundamental, né? Para que você nutra a planta de uma forma equilibrada e que ela atinja um equilíbrio hormonal, a partir da onde você vai... após a maturação, fazer a indução floral, né? Tendo esse equilíbrio hormonal, a tendência realmente é que a planta venha com uma floração bastante abundante, tenha uniformidade nas panículas, uniformidade na floração, uniformidade no pegamento, no desenvolvimento, tenha uma boa retenção de frutos, um bom enchimento de frutos, né? E aí partindo para maturação dos frutos e a colheita. Então, de uma forma bem resumida aí no ciclo, né, porque você vai poder vivenciar bem aí pessoalmente na fazenda, tá? Mas eu gostaria de voltar um pouquinho
estava falando daquela questão da quantidade de produtos que tem no mercado, né? Foliares, realmente aumentou muito a quantidade de empresas, né, e produtos. Então, fica realmente aquela confusão na cabeça dos produtores, né? Dos consultores também, porque são muitas empresas, de fato, que entraram no mercado, tanto empresas nacionais quanto empresas internacionais, né, estrangeiras, estão no mercado. E a gente precisa realmente entender bem, a tecnologia existe, né, em maior ou menor grau de performance, mas ela existe. Agora, a gente precisa saber como aplicar isso, né? O pessoal das lojas precisa saber, a equipe precisa ter ali o conhecimento do produto, da própria cultura também, para saber posicionar, né? Quando posicionar, o quanto posicionar, né? Onde também, né? Então, isso tudo aí é importante. Mas a gente precisa fazer uma coisa mais básica ainda, mais bem feito, que é o arroz e feijão, né? A adubação no solo, a adubação com fertilizantes sólidos, né? Com os macros ali, os micros, né? Porque a adubação foliar, fertilização foliar, ela é apenas complementar a essa do solo, não? Então, essa parte da nutrição, né, mais pesada aí do solo, da fertilização, que a gente precisa melhorar bastante ainda, que a gente vem errando bastante nisso aí. A gente pode observar no dia a dia que ocorre muito excesso, tá? Tem muito excesso. Excesso dos sais, que vai exigir um excesso de irrigação, né? Porque você vê a umidade no solo, mas você olha para cima, olha para a planta está com sede. O meu sal demais está com sede, né? Então, tranquilamente, dá para a gente fazer uma redução nisso aí. Lógico, precisamos saber como, né? Fazer essa nutrição mais balanceada. Fazer, de fato, uma nutrição, não simplesmente uma adubação, né? Então, esse casamento, né, fisiologia nutricional, né, realmente é muito interessante para a gente sair simplesmente da questão de nutrição de plantas, né, e trabalhar essa resposta fisiológica da planta com aquilo que a gente está fazendo de nutrição. Tá? Então, a análise de solo, para isso, é importante, o acompanhamento de condutividade do solo, né? É importante também para a gente saber se está colocando de uma forma adequada ou não. E, para piorar, tem culturas que elas toleram um excesso, né? Então, você poderia trabalhar num nível de condutividade, por exemplo, do solo, 0,8, 1, e a cultura tolera 2, tolera 2,5, né? E aí você está, na verdade, desperdiçando recursos. Numa época igual a essa, que os preços não estão elevados, né? Os produtores estão tendo dificuldade de vender o seu produto, né? Porque pior que o preço está baixo, é o preço estar baixo e o mercado não está pedindo a fruta. Então, é uma situação que o produtor ele tem que fazer conta, né? E nós que somos técnicos recomendantes, a gente precisa estar ajudando o produtor a fazer essa conta, como a professora Ana Rita disse. O setor produtivo é bastante variável e tem desde pessoas com formação superior quanto pessoas com menores condições, né, de estudos. Então, a gente precisa ajudar nesse sentido. Muito obrigado a todos pelas contribuições e obrigado também, Aparecida, pela a sua dúvida. Agora eu passo a palavra para o professor Fernando.
Boa noite. Boa noite. Ouvindo aí? Eu sempre chego atrasado, né? Minha atividade é bastante grande. Você sempre chega na hora certa, Fernando. Bom, sobre esse assunto, eu posso falar até com bastante cultura, porque eu fui um dos primeiros, no Brasil até, a intensificar o uso de suplementações ou complementações de uso de nutrientes via tecido, via parte aérea, via folha. Entendeu? Hoje eu trabalho, para quem não me conhece, eu trabalho com culturas de frutas, né, como uva, no Peru, 2.800 hectares, no Equador, manga e abacate, 1.600 hectares, e ainda uma infinidade de áreas de tomate no México, né? E agora também aí, cara, minha área, a maior participação é em grãos, né, e fibra, no Mato Grosso, onde eu faço a nutrição de 456 mil hectares de soja, milho, algodão, sorgo, feijão e assim por diante. E além disso, também eu faço treinamento, falou o Joey, para empresas, para o pessoal do campo saber como usar e por que usar. Entendeu? Por que usar? Eu, em média, eu recebo por semana 20 empresas atrás de mim para tentar colocar os produtos deles dentro dos clientes que eu atendo. É com uma infinidade de produtos e uma infinidade de capacidades de nível cultural e também de nível de escolaridade e capacitação para fazer o uso desses produtos. Eu, esses dias, estava numa palestra e eu falei assim, até num grupo, se não me engano, que todo agrônomo que se forma na faculdade, ele tinha que obrigação de saber como todos os nutrientes funcionam no solo, como eles se interrelacionam no sistema radicular com a planta, como eles funcionam dentro da planta, né, e para que eles servem dentro da planta, e como seus excessos e suas carências modificam o processo fisiológico e como você, como profissional, pode interferir nisso usando as ferramentas que a gente tem disponível, né, e o mercado nos dispõe, né, de produtos. Eu, por exemplo, como trabalho só para falar, eu realizo análise de solo nos clientes, eles têm sistema de análise de solo, mas minha grande ferramenta não é solo, é a planta. Eu tenho só esse ano, só na área de grãos, eu tenho 7.000 análises de folha, grão, né, de produto final, grão e fibra, né, e caroço, e na cultura de soja, milho e algodão, esse ano. E a nutrição minha é baseada no que as plantas me dizem. E eu uso o solo como ferramenta para aportar isso. E se o solo não me dá condições de aportar isso, eu suplemento algumas coisas via semente ou suplemento isso via parte aérea. Mas eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Não pode ser um sistema de doido, né? De aplicar produtos de uma forma exacerbada, achando que tudo vai dar resultado. Entendeu? E também a fase de aplicação. Que fase eu vou usar? Qual é a curva de manoticidade? Qual é a peculiaridade do produto que eu estou aplicando, que ele vai suprir ou não? Ou ele vai ficar na cutícula lá só nascer e não entrou na planta? Não me adianta nada. Então eu tenho que ter essa afinidade. Mas dizer uma coisa interessante. A gente só consegue ter dados para se fazer com dados, com ferramentas. Então, hoje, eu tenho 2 unidades de pesquisas minhas que eu trabalho com grãos, que só de análise de tecido, solo e grãos, eu gasto 150 mil reais por ano para ter meus dados, para atingir meus clientes. É uma preocupação que eu tenho, porque eu tenho que ter uma certa certeza no que eu estou fazendo, porque os caras me pagam para isso. Eles não me pagam porque eu sou bonito, não, me pagam porque eu tenho que ser eficiente lá e ser econômico. Então, o que eu faço fazer para você? Nós temos que, quando usar aplicações de suplementações, saber o que nós estamos usando, quando estamos usando e por que estamos usando. E é eficiente ou não? Eu sempre decidi, o cara disse, professor, você acha que o produto vai funcionar? Eu digo, eu não sei, eu não tenho um preconceito ao produto antes de usá-lo. Eu até posso achar, bom, esse produto aí pode ser bom, esse pode ser ruim, eu até posso ter essa posição, mas eu não posso ter essa opinião concreta, eu tenho que testar. Eu tive produtos que eu peguei, que eu olhei para o produto assim, ó, pá, esse produto é show. Usei, não funcionou. E peguei produtos, puta que bosta essa que o cara fizeram, e funcionou.
Entendeu? Então não crio esse pré-entendimento que aquilo é real ou não. Mas o que tem que se fazer? Estudar. E tem que saber, completamente o técnico, saber a noção de necessidade. Esses dias o cara veio para mim e apresentou, ó, esse aqui é um cobre ionizado, parecia um boro, parecia um cobre extraterrestre, de tanta capacidade que tinha. Eu pedi para ele, mas o que tu vai usar na planta? O que ele vai funcionar na planta? Ele não sei. Pois é, tu sabe tudo do teu produto, não sabe para que tu vai usando isso, né? Por que tu está usando isso, né? Então, é saber, assim, coisas simples, que eu sempre falo assim, ó, se eu vou dar um exemplo do cobre, quais as 4 funções do cobre principais que a planta precisa? Muitas vezes os técnicos que estão lá no campo aplicando não sabem. Por exemplo, primeiro, participação na plasticianina, na recepção do elétron do fotossistema 2. Então, se eu tenho cobre baixo, eu vou ter baixa capacidade de retenção do elétron no fotossistema, a captura dele para passar para a ferrodoxina. Segunda função básica, a atividade da superóxido dismutase dentro do cloroplasto para reter o oxigênio livre, né? A superóxido dismutase captura ele, liga com a água e faz peróxido de hidrogênio, liga a molécula de glutationa. Quem faz essa interação é a superóxido dismutase, que precisa de cobre e zinco. Então, se eu tenho o cobre baixo, eu tenho uma oxidação melhor. Terceira função, que eu sempre digo assim, é a função da lignificação, ligação dos fenóis. A fenolase, o lacase, precisa de cobre. Então, se eu tenho, por exemplo para a moça Maria, nome dela, né, que falou negócio de manga aí, se eu tenho pouco cobre na minha planta, eu vou lignificar mais, retardar a lignificação dos ramos mesmo na mangueira, tá? E consequente a maturação dela. E com isso eu perco mais água no final do ciclo, sofro mais estresse. Então é só um exemplo prático. E por último é a síntese de glicerol, né, a formação de ácidos graxos, que daí é fundamental também para a formação da clorofila. Então esses são conceitos básicos que o profissional tem que ter de todos os nutrientes para saber o uso. Eu tenho carência, bom, fiz a análise foliar, está dando nível de carência, eu sei que esses 4 sistemas vão funcionar mal. Então eu tenho que estar sabendo quais os danos dessas carências. Por que eu suplemento? Eu suplemento antes, depois, mais à frente, no começo. E eu sempre digo aí, como o João colocou, eu uso o solo como primeira opção. E eu só uso foliar quando eu não tenho mais essa opção. É só suplementação, quando eu não conseguir colocar via boca a raiz normal. Aí eu suplemento nesse aspecto que eu tenho. Aí, claro, que eu já uso outros produtos, não só nutrientes, mas compostos, né, bioativadores de algas, de fermentações, que a gente sabe, né, ácidos carboxílicos, que a gente já nota que tem uma performance melhor. Daí já entra no outro aspecto nutrifisiológico melhor. Então, eu acho que é importantíssimo, que colocou esse assunto de foliar, é saber o quê? Como fazer, mas também mensurar isso. Começar a mensurar. Será que eu coloquei a dose correta do elemento na planta para suprir? Ou tinha que colocar mais ou colocar menos? Eu faço uma analogia esse dia para os meus alunos, eu falei o seguinte, adubar é quem chutar um pênalti, pessoal. Conhece o penal, né? Chutar o pênalti, né? Você tem o gol, tem o goleiro e você tem a bola aí na tua frente. Qualquer um pode chutar essa bola para o gol. Agora, fazer o gol é outro detalhe. Agora, se você pegar só análise de solo, você sabe aonde é o gol, onde está o goleiro, e ao redor do gol tem vidro. Você chuta a bola, se aplaudir, tu fez o gol, se quebrou o vidro, todo mundo está descascando em cima de você. Quando você usa análise foliar, você já abre um olho e fica olhando para o goleiro. Tu já pode fazer o gol ou não, mas tu já tem noção aonde você vai chutar ou não. Quando eu faço análise do produto final, o grão ou fruta e coisa assim, eu já sei para que lado o goleiro se atira. Mas eu posso ser ruim e errar também. Então, mesmo tendo todos os dados possíveis, você ainda, se você for incompetente, você pode errar na sua recomendação se você não souber realmente o que você está fazendo. Então, hoje eu estava fazendo um estudo aí de dados, né? Eu tenho 2.200 análises de folha de algodão, aonde que eu estou gerando DRIS varietal, tá? Para as variedades, né? Para ver as características de cada variedade. Eu já descobri algumas coisas sensacionais de algumas variedades, porque em algumas situações elas produzem bem ou produzem mal, mas foi elas que me disseram, pela nutrição dela. Elas me disseram, ó, aqui está o porquê que eu produzo mal, ou porque eu produzo bem, ou assim por diante. Aí é uma dinâmica. Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, a gente sabe que menos sabe, mais tem que estudar
para saber. Quando a gente descobre que sabe, a gente esquece tudo e a gente ficou velho, né? Então, é mais ou menos isso aí para colocar. Mas dizer para vocês que eu uso muito essa ferramenta como uma suplementação ou complementação, né? E como uso de ferramenta normal. Então, eu estou catalogando um monte de dados fazendo isso e sabendo o seguinte, primordial é boca solo, macro e micro. E suplementações é como o uso de folhares. Mas daí tem que saber estágio, folha velha, folha nova, um monte de detalhe. É um monte de trabalho, mas numerar isso, pegar dados para ser importante. Valeu, pessoal. Muito obrigado, Fernando, pela sua contribuição. Tem colegas meus que falam que aprendem mais com o Fernando no GIS do que na escola. E você está sempre uma aula para a gente mesmo. Alguém tem mais alguma contribuição? Acredito que não, então vou passar para o próximo tópico. É assim, como a folha absorve os nutrientes e quais os tipos de moléculas que a folha absorve? Você pode começar, Wesley? Opa, sim, Fernando já falou um pouco, a gente acabou entrando um pouco nesse assunto, né, mas existe algumas linhas de estudo aí para absorção, seja, o João comentou, a estomática, a cuticular, né, e isso depende de tudo que a gente falou aí para trás, do porquê fazer, quando fazer, isso aí, e acertar esse momento, como o Fernando bem colocou. Hoje o que eu vejo, né, o que eu tenho estudado e que tenho visto eu tenho focado muito na absorção cuticular, né, nessa penetração cuticular, principalmente pela função do estômago e tudo mais, mas, enfim. O que a gente vê é que precisa de um ambiente favorável para que haja essa absorção, né, e existem algumas etapas, e a primeira etapa da absorção é vencer essa camada que a gente bem falou aí, da cutícula, né, e para vencer essa camada da cutícula a gente citou alguns exemplos, né, enfim, uma delas seria pelo osidatório, ou alguma rachadura, ou a planta tá túrgida, existem esses espaços que é criado naturalmente nas placas de cera, então o nutriente ele vai acessar ali, vai chegar na região que a gente chama de apoplasto, né, e ali não aconteceu propriamente dito a absorção, o nutriente ali ele ainda precisa passar por alguns procedimentos para poder ser absorvido. E aí sim entra os mecanismos propriamente ditos de absorção, né, que seria a difusão simples, difusão facilitada, né, algumas trocas iônicas. Então, muito importante o que a gente comentou, se a base está boa, se a nutrição está bem feita, a gente vai conseguir fazer uma boa suplementação foliar, como o professor Fernando falou. A gente vai conseguir fazer uma troca iônica, né, a gente vai conseguir fazer uma difusão simples ou facilitada, porque vai de forma aí sem gastar energia, mas também tem a outra forma ativa, né, que vai gastar energia, que ela vai vencer o gradiente. Então, para que isso aconteça, a nutrição ela precisa realmente estar equilibrada para a gente acontecer essa suplementação. Além de vencer essa cutícula, a gente também pode ter absorção pelos ectodesmos, né, que ele faz a comunicação ali da cutícula com já o meio celular. Então, se a gente vence a cutícula ali e consegue entrar dentro do ectodesmo, também a gente pula essa etapa da parede celular e a gente também vai ter absorção. Então, para mim, mais do que a absorção mecanismo, é o que eu costumo falar, o anterior a isso é que vai dizer o sucesso, a eficiência, tudo que a gente pontuou, né? A nossa planta está hidratada, então existe possibilidade, existe ali um espaço para esse nutriente entrar. A tecnologia do produto, né, se aquela gota ali se ficou bem distribuída, se tem surfactantes presentes, se a gota vai permanecer por mais tempo para dar a oportunidade desse elemento conseguir vencer essa camada de cera. Então, para mim, o conjunto é que vai fazer toda a diferença para a planta depois fazer, né, o mecanismo de absorção. E aí vem, acho que o Marcos Kleber até colocou uma pergunta aí, né, relacionada a isso, qual o melhor horário e quando a gente deve aplicar, né, em cima ou embaixo. Então, eu vou falar o que eu acho, né, minha experiência, depois o Fernando, o João Luna, o João Tomás, qualquer um também pode falar ou me corrigir. Mas, assim, eu acredito que a gente, se pudesse, se puder facilitar a absorção, a gente faria talvez essas aplicações na parte de baixo da folha, né, onde a gente tem uma camada de cera menor. Não que em cima não vai absorver, mas a camada de baixo também vai, ou a parte de baixo a gente vai ter uma camada de cera, então um impeditivo maior
de certa forma, menos desenvolvido. E, para mim, tem que ser em folhas novas, em pontos de crescimento onde a gente tem maior eficiência. Eu acredito que aí a gente ganha em eficiência nesses mecanismos de absorção. A ideia do entendimento da entrada aí, como o Izzy bem comentou, né, os processos passivo, ativo, através da cutícula, entender o gasto energético aí nos processos ativos, no processo ativo aí, seja ele por cotransporte, por uniporte, sendo o cotransporte secundário, o uniporte primário, né, através aí das bombas de prótons, bomba de cálcio, o entendimento da correlação, e aí fazendo um link com as formas, deixa eu só me corrija se eu estiver errado na pergunta, dos tipos de moléculas, né, e também da forma com que o elemento está entrando na planta, faz todo o diferencial aí, se ele vai estar, como aí no caso de um cálcio, magnésio, em correlação com o potássio, se eles vão estar entrando aí em rota de colisão, pela entrada, né, a inibição competitiva, o antagonismo aí do cálcio, do cobre, eventualmente é essencial para que a gente tenha um sucesso nessa complementação. Como bem o professor Fernando comentou, o Jô também, a gente precisa fazer, bem feito, feijão com arroz, dar a comida lá, equilibrar essa nutrição de forma eficiente no solo, pela boca, pelas raízes, para que aí a gente possa complementar. E aí, como bem o Luiz comentou também, sobre os questionamentos Marcos Kleber, né, o melhor horário, buscar ali horários que tenham uma condição, temperatura, umidade mais interessante, início da manhã, final de tarde. A gente sabe que em larga escala, em cultivos extensivos, tem uma dificuldade muito maior de fazer esse ajuste nos momentos de aplicação, até porque o tempo é um limitante. A gente roda aí um pouco lá no oeste da Bahia, a gente vê, o professor Fernando deve ter aí bastante experiência nas áreas de cultivo extensivos, que é o tempo. Você planta áreas, volumes extraordinários, e se você não conseguir fazer uma velocidade de aplicação, às vezes até o dia todo, virando 24 horas pegado, como diz aí o pessoal do campo, você não consegue atingir ali na fase necessária. Então, o momento, a entrada ali, buscando um alvo, perguntou especificamente aqui sobre pelo pulverizador, pelo drone, né? A gente tem situações. A gente fazer por cima é interessante, economiza aí, de certa forma, tempo, por estar fazendo a aplicação direcionada, tem uma cobertura, mas aí vai ter um procedimento aí de absorção um pouco menor pelo alvo, pelo direcionamento da entrada aí dos nutrientes, né? Menor camada serosa, uma maior presença de estômatos, e, enfim, é um conjunto de situações aí para a gente conseguir ter uma efetividade maior. Bom, essa questão dessas aplicações, né, horário, tudo, a gente está numa região aí que o estresse predomina, né? Então, o GISP foi bastante feliz, né? A criação do GISP foi bastante feliz porque nós estamos numa região onde a gente consegue produzir o ano todo, porém, os fatores de estresse estão presentes aí também o ano todo, maior ou menor grau, né? Então, agora no segundo semestre aí nós vamos ter aí um excesso de luminosidade, de radiação, de temperatura. Vai chegar lá 9h30 da manhã, a temperatura lá da folha já está lá próximo de 40 graus, né? Então ela está lá toda travada, toda fechada. E aí dificulta, né, tem a dificuldade na absorção desses nutrientes aí, né? Tanto de nutriente, quanto a eficiência dos defensivos agrícolas também, né? Pode ser, tem interferência devido a esses fatores aí, né? Então, esse estudo aí que vocês estão fazendo do próprio silício aí, que tendo o efeito fisiológico de dar um conforto maior para a planta, as empresas também trabalham com produtos que possam proporcionar um conforto maior para a planta, seja baseado em extratos de alga ou alguns filtros solares, né? Então, isso daí já dá um ganho grande aqui para
para a nossa região, porque, de fato, como se diria, é muito estressante ali para a planta, né? Que ela está lá o dia todo lá tomando esse sol, essa luminosidade excessiva, temperatura excessiva. Então, a gente precisa dar condições, tirar os excessos, os desequilíbrios, fazer a base boa e dar essa complementação adequada. É verdade. A gente tem visto que tem alguns produtos com ação de mitigação de estresse térmico e luminoso que eles recomendam, às vezes, até a aplicação na parte de cima da folha. E isso realmente, a gente tem observado que realmente, para essa ação de mitigação térmico e luminoso, foi interessante, sim, fazer a aplicação para a parte de cima da folha. Ana, pode falar. Antes de eu falar, eu vou pegar um gancho na fala de Jô, mas tem um comentário aí de... Minha câmera deu problema aqui. Tem um comentário de uma pergunta de Almir no chat. Já eu entro logo depois de seguir essa sequência do chat. Ok, Ana. Almir, ele fala: boa noite, meu nome é Almir, tudo bom? Trabalho na Copex Vale. Estamos realizando um trabalho de elementos ligados através de análises que queria que vocês falassem um pouco sobre este tema. A cultura uva variedade R15. Acredito que só foi uma Então, os âncoras da roda de conversa podem comentar a respeito e depois a gente pode falar da nossa experiência também com um elemento ligado em uva, Eduardo. Sim, sim. Olha, eu fico feliz aqui no Vale por essa situação, sabe? A gente tem aqui bastante laboratório. A gente tem aqui na nossa conversa hoje falado muito sobre ter análise na mão, né? Então, Vale aqui a gente é um pouco privilegiado por ter diversos e diferentes laboratórios para avaliar diferentes coisas, né? Avaliar o pectata e as pectina, a parede celular em si, como a Ana Rita falou, um tema de bastante estudo. Eu acho muito interessante. Minha grande dificuldade como profissional ainda, realmente, é ter o com que comparar depois de sair esse resultado, né? Será que aquele valor ali é bom ou não? Às vezes a gente faz um lado a lado, né? Para talvez demonstrar um pouco da eficiência de um produto, de um cálcio, de um boro, se a gente consegue realmente ganho de estrutura de parede celular. Mas, sendo bem sincero, no final das contas, o que me deixa mais intrigado quando eu faço um trabalho aqui mais técnico é não ter com que comparar. Poxa, eu sei que isso aí está sendo construído, né? Esses laboratórios chegaram agora, estão fazendo, mas a gente precisa ter essas referências para saber, poxa, esse valor de cálcio ligado para o meu shelf life, talvez isso as fazendas elas consigam ter, mas a gente, como profissional, às vezes não tem toda essa informação, então a gente fica meramente com o resultado do laboratório. Estamos ali, deu maior ou menor, isso talvez seria bom ali comercialmente falando, mas eu sinto mais falta de aprofundamento no que diz respeito a com que comparar. Não sei se o João e o Tomás tem alguma coisa. Exatamente. A gente futuramente, a gente vai fazer uma pesquisa onde a gente vai analisar a área celular e a espessura da parede celular e com resultados expectativos de cálcio. Aí, futuramente, a gente já vai ter alguma coisa para contribuir também. Excelente. Alguns trabalhos que nós conduzimos em campo bem direcionado aí no que o Luiz falou. A gente consegue fazer, vai fazer, no comparativo, faz um lado a lado, mas não consegue aí aprofundar com um dado específico de que, qual é o teor ideal. Acredito que alguns laboratórios tenham aprofundado um pouco mais, os níveis ideais ali no déficit, como é que está a situação, e aí nos dá um pouco mais de informações, mas não tão profundo quanto a gente gostaria. E a gente se baseia mais nisso mesmo, fazer um lado a lado, fazer essa construção com informações de campo mesmo, e a gente está fazendo com um produto, tem a tecnologia de complexação, a gente consegue fazer uma penetração melhor, uma deposição desse nutriente nos frutos, na parede celular como um todo, na composição, e a partir daí a gente vai comparar com os manejos que estão sendo utilizados. E aí entram as variáveis, né, a avaliação de pós-colheita, ver esse resultado aí num fruto que vai passar mais tempo de câmara, que vai passar menos tempo,
para estar conseguindo consolidar um pouco mais as informações. Mas volto a ressaltar, né? E aí a importância desse trabalho que vocês pensam, estão desenhando aí em fazer, Eduardo, de realmente trazer a informação da gente conseguir comparar e colocar isso de forma mais intuitiva na apresentação como um todo das ferramentas. Eu gostaria de, Eduardo, me permita agora já, para não perder muito, eu vou juntar a fala de João com a fala de Jô, tá? Jô, de fato, essa preocupação com o segundo semestre para todas as culturas vai muito além daquilo que a gente consegue até observar. Falamos da uva, da manga, da goiaba e todas elas, mas eu vou desde a acerola, que tem uma série de problemas decorrente de aborto floral, de perda de produção numa época que é importante, que é o período mais quente, né? Mas a gente, às vezes, tem um nível de estresse térmico luminoso tão acentuado que a gente, ao invés de ter um incremento de produção na acerola, por exemplo, você tem um prejuízo, exatamente porque aquele fator de produção que é necessário, que é a temperatura e a radiação para uma boa florada, acaba sendo excessivo. E uma outra coisa também que me chama bem a atenção é que os produtos que são desenvolvidos com alta tecnologia para aplicação via foliar, com boas expectativas de resposta para as plantas, eles são desenvolvidos em sul e sudeste, muitas vezes até com moléculas desenvolvidas em outros países, e quando a gente traz aqui para o Vale, ele tem capacidade de entregar um bom resultado, mas às vezes você precisa fazer uma aplicação que vá atingir o cacho, por exemplo, que vai atingir uma flor, e quando isso junta as condições que a gente tem em campo, acaba dando algum problema. Então, eu não vou falar muito de florado, vou falar da minha experiência maior com uva. A gente, às vezes, tem um produto de alta tecnologia com boa expectativa de resultado, mas a nossa preocupação, e se manchar a baga? Às vezes, você precisa que a aplicação vá até um certo momento da fenologia, mas aí você fica preocupado, se manchar o fruto não pode ser lavado. E mesmo que seja um fruto que pode ser lavado, se manchar, e às vezes a gente não tem nem a oportunidade de experimentar isso em campo, porque o viticultor, com toda a razão, é óbvio, ou mesmo em outra cultura, até mesmo no caso de goiaba, ele pode manchar meu fruto, e aí? Como é que vai ser? Outra coisa, João, que eu também pego um gancho na sua fala, o que é que a gente pode colocar, o Vise também falou dessa preocupação em comparar, em ter resultados para a gente embasar os nossos, ter uma referência, né, uma escala de referência. A gente está no momento de construir isso, e eu lhe digo, a gente precisa muito do setor produtivo, precisa muito da revenda de insumos agrícolas, da pesquisa, todo mundo junto, sabe por quê? E quando a gente vai publicar um trabalho falando de efeito de fertilização foliar, efeito de protetor solar, o que é que o meio científico nos diz? Que a gente está entregando mais do mesmo, que a gente está repetindo o sexo dos anjos, e não é. A gente identifica um problema do setor produtivo e a gente quer refinar uma tecnologia, um método, quer entregar um resultado melhor, mas muitas vezes os revisores não aceitam como trabalho científico. E aí, isso é uma coisa, assim, que me angustia um pouco, sabe? Então, agora a gente está fazendo, como é o caso aqui, tem Ana Paula, tem Stephanie, tem Elson, tem Emanuele e João, que são nossos, e também Daniel, que entrou há pouco, nosso bolsista do GISP, Isaías. A gente tem a obrigação de promover uma divulgação científica de qualidade. A gente está usando aqui uma ferramenta, graças a Deus existe essa ferramenta virtual, para a gente popularizar a fisiologia vegetal, mas a gente não quer que seja só a fisiologia clássica. A gente precisa entregar o resultado de uma dinâmica, como é que eu devo dizer, de uma integração com o setor produtivo, com o comercial, com a ciência e com o produtor. Isso não é uma coisa tão simples. A gente discute tecnicamente uma série de assuntos aqui, a gente sai daqui, a gente termina o GISP, sabe como? Não é cansado, não. Sabe, assim, efervescente, né, meninos? A gente sai cheio de ideias, só vocês estão falando aí, a gente já vai pescando ideias, viu? Já para fazer coisas futuras. Mas
de fato, a gente fica, puxa, como é que a gente pode criar valores de referência, como é que a gente pode entregar um produto dessa combinação academia, comercial e setor produtivo, se a gente tem às vezes, tantos entraves para fazer uma boa aplicação. Sim. Então, a gente quer se valer de tudo. A gente tem os meninos aqui, a gente vai gerar o TCC, a gente vai atrás de uma empresa de consultoria, a gente tem que criar métodos, formas para fazer isso. Mas eu digo para vocês, então, colocar essas referências no mercado, muitas vezes a gente encontra esse tipo de entrave, sabe? E também tem essa outra questão que eu falei, às vezes a molécula é muito boa, é um produto de alta tecnologia, mas que, quando a gente traz para a nossa realidade aqui, ele vai funcionar de outra forma. E a gente precisa ter mecanismos eficientes de trazer isso para o campo. Então, tem produtos que eu sei que estão maravilhosos lá na soja e que servem para a gente usar aqui. A gente sabe que o produto é bom. Mas aí vai uma série de coisas. Puxa, será que essa molécula vai funcionar bem na folha? Ótimo. Será que o método de aplicação que eu uso pode ser esse? A gente tem uma situação aqui com a MK Consultoria que o produto é excelente. Mas ele só é excelente, só vai funcionar tão bem quanto se a pulverização for via drone. Entendeu? Ótimo. Então, como é que a gente equaciona isso? Como é que a gente traz isso para o dia a dia do mercado? Então, são várias coisas que a gente precisa ver e agora precisamos entrar mais na planta. Tem uma série de moléculas aí que me preocupa. Essa molécula, de fato, vai penetrar na cutícula, vai atravessar um bastão de cera, vai atingir o mesófilo foliar, vai entrar no feixe vascular. Então, são coisas assim que a gente precisa até tentar fazer uma verdadeira viagem para entrar na folha e ver como é que a gente vai traduzir isso no linguajar de fácil compreensão para o público em geral, né? Então, são muitas coisas mesmo que a gente precisa discutir. Bom, nós como recomendantes, né, temos a necessidade dessas informações mais aprofundadas, sabe, professora? A indústria, ela não abre todas as informações, né? Tem os interesses, né, obviamente, ali no produto, mas, assim, a gente precisa ter, no caso da gente que trabalha com produto que vem de fora, né, que vem da Espanha, a gente precisa ter uma tropicalização do produto, né? Porque existe lá uma condição edafoclimática que não tem nada a ver com aqui, né? Então, o posicionamento, as doses, os momentos, né, as fases ali, podem ser totalmente diferentes daqui, como acaba sendo, em sua grande maioria, né? Então, a gente tem essa necessidade dessa parceria, né, com o setor de pesquisa, para a gente criar esses parâmetros, né, encontrar qual o melhor posicionamento, né? Tem a necessidade do lado de vocês, tem a nossa também, né? Então, eu acho que aí casa bem, como diz, juntar a fome com a vontade de comer, né? A gente precisa realmente ter essa informação de qualidade. Os trabalhos feitos no campo, lado a lado, são importantes, mas são empíricos, dá um indicativo para a gente, né? Para daí a gente ir fazendo ajustes, mas esse trabalho com a metodologia científica, para a gente é muito importante, né? Porque você vai ter uma segurança de uma análise estatística, né, que realmente vai lhe dar uma segurança no resultado na qualidade dessa informação, né? E, novamente ressaltando, nós estamos numa região fantástica, porque o estresse é altíssimo, né? Então, tem o silício aí, tem filtros solares, tem outros elementos aí a serem trabalhados, né? E, novamente, o GISP, esse nome voltado realmente ao estresse, está no lugar certo. Vamos criar essas informações. Então, deixe-me alarmar vocês todos aí, agricultores, o pessoal dos insumos.
Quando a gente fala em estresse, que o segundo semestre é um semestre muito estressante para a agricultura de maneira geral no Vale do São Francisco, como tem pessoas aqui de outras regiões, professor Fernando e tantos outros, olha, gente, eu tenho ex-aluno em tudo que é lugar, olha que maravilha, Albi, eu suspeitei que era você quando vi o sobrenome, mas olha aí, que bom, muito bom lhe rever, principalmente aqui, lá no estresse pelo frio, enfim. A gente tem uma situação aqui que muitas vezes é negligenciada. O estresse abiótico, que a gente lida no Vale do São Francisco, tem um estresse nutricional, muitas vezes junto com ele, mas tem estresse térmico, não é só isso. É estresse térmico e luminoso, que muitas vezes acontecem juntos. O estresse por seca, muitas vezes é referido nas pesquisas, nas tecnologias voltadas para o desenvolvimento de produtos, como o estresse para seca é sempre muito pesquisado, isso é fato, né? Com diferentes vertentes. A gente teve até um estudo aqui sobre óxido nítrico, exatamente para trabalhar com estresse por seca. E agora eu quero puxar esse estudo para o estresse por radiação e temperatura. Espero que a pandemia passe logo, né, meninos, para a gente fazer isso. A gente precisa fazer um curso para aprender umas coisas. Mas olha só, o estresse, ele não vem sozinho, não. A gente pode dizer aí, pode juntar aí, estresse térmico e luminoso, quase sempre combinados aqui no Vale. Tá? Eu não estou no Vale hoje, ó. Então, é o seguinte, quando a gente fala no estresse térmico, existe toda uma preocupação mais do que necessária, e de fato é verdade, mas o estresse luminoso, ele causa um outro problema, que eu me lembro até de uma das coisas que o professor Fernando falou aí sobre fotossistema, ele falou sobre transferência de elétrons, que ele causa uma excitação muito grande da molécula de clorofila, que salta para o estado singlet, muito, muito difícil da planta conseguir transferir elétrons com eficiência. E isso acarreta um prejuízo na síntese de moléculas energéticas lá no final do processo. Então, o estresse luminoso, para mim, ele é tão danoso quanto o estresse térmico. E a nutrição foliar precisa estar muito atenta a isso. Quando a gente fala em proteção, a gente tem que ter todo um metabolismo funcionando muito bem para que a planta consiga ter energia para se defender. Nesse instante, João falou aí de várias formas de absorção que acontecem via apoplasto, simplasto, falou aí de transporte transmembrana, alguma coisa nesse sentido, mas se não tiver energia na planta, tudo fica mais difícil. E o estresse luminoso, ele pode ser tão ou pior que o estresse térmico, e na maioria das vezes ele acontece combinado. Então, o nosso segundo semestre nos aguarda. Eu até aproveito agora esse momento para discutir um pouco e peço a contribuição de vocês em relação à acerola, que foi referida agora há pouco pelo colega José Dionis. Eu vi Dionis há muito tempo, não sabia que ele estava trabalhando com acerola. Vou lhe rever também, José Dionis. E, de fato, eu acho que a acerola é uma cultura muito importante, que de maneira quase que silenciosa, ela tem contribuído muito para a economia de muitos locais, e a gente tem muitos problemas com a nossa acerola em função de estresse térmico e luminoso, e eu queria saber como é que o setor, que a parte nutricional tem se preparado para olhar para a acerola como uma importante cultura do Vale, uma importante cultura nacional, principalmente para a pequena produção agrícola. Bom, professora, a cultura da acerola, quando a gente pensa aqui no volume de cultivo, né, na região, ela tem uma expressão, de certa forma, representativa, principalmente em agricultores, pequenos agricultores que estão ali no dia a dia na roça, e aí exigem realmente de uma demanda de atuação direcionada por parte dos técnicos. Não é que a gente não tenha, os fabricantes não têm interesse. Há um interesse real nisso, inclusive, por minha parte, nós trabalhamos em algumas regiões que trabalham com cultivo de acerola orgânica para produção de polpas e etc. E a gente tenta fornecer as informações e também as ferramentas que se encaixem nesse tipo de mercado. Aqui no Vale, a gente atua aí pensando aí
no processo de redução de estresse, principalmente estresse de temperatura, estresse luminoso, partindo aí de trabalhos com base em aminoácidos, produtos que têm esses osmoprotetores, né, como a gente pode falar, foi citado também pela Viviane aí nos cultivos de sequeiro, que não ficam apenas restritos aos cultivos de sequeiro, mas também aos cultivos irrigados diante das situações de estresse. E aí a gente vem aprofundando esses trabalhos, a gente busca atender. Eu não sei o José Dionês onde que fica, eu não conheço particularmente, mas aí depois a gente também pode estar conversando para estar buscando aí ver ferramentas e informações que venham agregar lá no cultivo dele. Mas acredito que o direcionamento, pensando nessa redução de estresse, são trabalhos, como eu falei lá no início, a gente veio construindo, particularmente eu vim construindo para sair da universidade, fui para uma região com nível tecnológico de certa forma baixo, vim fazendo uma crescente nessa aquisição de conhecimentos, e como o professor falou, enquanto mais a gente estuda, mais a gente tem o que aprender, mais a gente tem o que buscar. Esses dias eu voltei aí, depois de um tempo, com um certo desleixo, de certa forma, na profundidade dos estudos, mas quando a gente volta, a gente vê o tamanho do mundo, do mar que a gente tem de informações de conhecimento. Nós trabalhamos particularmente com algumas ferramentas para induzir o processo de minimização de estresse a partir de aminoácidos, trabalho com prolina, glicina, betaína, e aí atuando em cima disso no processo de minimização desses efeitos. Eu, particularmente, não estou com toda a profundidade para entrar neles, nos processos fisiológicos. A gente sabe a atuação, vê com as respostas em campo, e a gente busca estar implementando sempre isso com base nisso. Pessoal, você Fernando, pode contribuir. Em relação a essa proteção, a professora falou muito isso sobre calor, né? E também de luminosidade, é um dos fatores que a gente enfrenta. Claro, eu não estou no Vale aí, mas eu estou aqui no Mato Grosso, onde que aqui, quando o sol nasce, ele já sai derretendo, né? E nós temos aqui a cultura do algodão, onde que eu tenho lavouras que a última chuva foi há 60 dias. 60 dias sem chover, sol em cima e uma planta sofrendo. Então ela tem que se reidratar de dia e para poder fazer reidratar de noite para de dia conseguir fazer os processos e fazer a pluma que interessa na venda. E olha que a pluma está valendo R$160 a arroba, né? Tá altíssimo valor, tá 90 centos de livra-peso. O preço é como tá vendendo a manga, R$10 o quilo, mais ou menos aí, né? Mais ou menos seria o preço. Então, o que nós temos? Nós temos usado realmente aí, o que o João falou, esses produtos como glicina, betaína e prolina, e também chaperonas, tá? Glicina, betaína, ela é produzida para a própria planta para proteger a perda de água osmótica do suco celular, principalmente para ela mesma no vacúolo, onde tem os sais. Então, a glicina, betaína, ela protege tu hidrata de noite e protege durante o dia, para que a planta consiga fazer os processos fisiológicos metabólicos eficientemente. Entendeu? Esse é o grande segredo. E chaperonas são protetores que protegem o material de genética, né? O DNA e o RNA, são cápsulas, né? Inclusive, se você é corredor e toda vez que você corre na rua e começa a correr, o corpo produz chaperonas para proteger teu DNA e RNA celular para você não cozinhar. Entendeu? É um dos grandes efeitos que tem nas plantas, a mesma coisa. Você tem lá efeitos de luminosidade, de perda de água. Então a planta só mantém com isso. Então tem bons teores de potássio para manter o poder de turgor, mas manter esse processo lá. E aqui acontece, a professora falou. O que acontece quando nós temos excesso de luminosidade e muito calor? A planta gasta muito fotossintato para se proteger contra isso, produzir glicina, betaína e prolina internamente e produzir chaperonas. Gasta os gastos dele, não tem depois para fazer lá floração, crescimento de ramos, frutificação, crescimento do fruto. Então, essas aplicações, eu tenho usado aqui muito, professora, e com sucesso, né, o uso desses produtos nas minhas áreas de algodão. Quando eu cheguei aqui, os produtores produziam 300 arroba de 300, 280, 300 arroba de caroço aqui de algodão. Hoje eu posso mandar uma foto que eu hoje fui lá, fizemos pré-levantamento
da lavoura e nós vamos colher 430 arrobas de algodão, né? De caroço. Então, hoje, por exemplo, uma lavoura, só para você ter uma ideia, uma lavoura hoje, se você pegar em termos econômicos, você vê como por que essa cultura ela está tão evidenciada nesse aspecto. Se eu pegar uma lavoura que eu colha, por exemplo, 200 arroba, ela me dá um rendimento de 16 mil reais. Mas se eu pegar uma lavoura que eu produza 400 arrobas, tá? 400 arrobas, ela me dá 33 mil reais de renda bruta. E ela te passa uma rentabilidade, entendeu? Muito grande, entendeu? Muito grande. Te dobra, triplica. Então, o uso desses elementos são chaves para mim. E claro que daí, como o João falou, eu uso outras ferramentas. Eu tenho análise de lavouras minhas, 3 fases de análise durante o correr do período dela, da análise foliar. E o que eu faço? Eu uso a análise foliar não para, muitas vezes, modificar naquela planta, naquele ano, mas para mim evidenciar o que eu vou fazer no ano seguinte. Entendeu? Não deixar ela passar esse estresse para o ano seguinte. E aí eu jogo via solo que eu preciso e jogo suplementações necessárias via parte aérea. Complementações, que eu chamo até possíveis, né? Muitas vezes é impossível, tu não consegue fazer esse aspecto. Mas o uso realmente, e vocês que são jovens que podem pesquisar mais do que eu já estou velho, já não tenho mais tempo de... Conhecimento tem ainda tempo, né? Porque está passando do nosso tempo. Mas vocês que têm um tempo grande de vida ainda, o uso de produtos metabólicos de outras culturas, como algas, é muito evidente para passar a esses pomares de vocês aí, de uva, videira, esse pomar de mangueira, proteger elas contra o estresse. É a mesma coisa que você pegar lá, João, e lá no meio debaixo do pé de manga, no sol lá, tentar trabalhar ou dentro de uma sala com ar-condicionado e com aguinha gelada. Nós temos que fornecer para a planta condições que ela sinta nessas situações. Então, eu hoje consigo aumentar a produtividade, né, com isso, e isso eu fiz um teste agora também, não são algas somente via parte aérea, eu estou usando algas via solo, tá, no cultivo, com ótimos ganhos. Eu recebi um teste hoje na minha unidade experimental de um produto de alga, tá, de solo, produzido no Mar do Nordeste aí, né, um produto chamado Algência, você vai conhecer aí, usado no solo, com ganhos espetaculares, até inacreditáveis no meu modo de pensar, que eu tenho, molécula de litotame. E aí eu não sei hoje se é nutricional, se ela está melhorando a atividade biológica do meu solo, ou ela está reduzindo alguma praga, algum organismo de solo, ou ele está dando bioestimulação. Então, até agora eu tenho que descobrir qual é o motivo desse processo, que eu não tenho certeza. Mas, sem dúvida, não só aplicações foliares de produtos com nutrientes, como macro e micros, mas também esses bioprotetores e bioativadores e bioreguladores para a gente melhorar a produtividade. Eu acho que é por aí também, que é por essa biotecnologia que nós vamos conseguir produzir melhores, até mesmo a cerola, outras culturas aí com esse estresse tremendo que vocês têm agora no segundo semestre de calor e temperatura e umidade que vão se fazer. Eu acho que aí é o caminho. Tentar harmonizar a adubação de solo, os nutrientes via folha e esses produtos aí que vocês... falar nisso, eu na primeira vez que eu fui testar um produto desse, eu era incrédulo. Não acreditava muito, tá? Hoje eu uso porque o São Tomé me fez ver. Entendeu? Isso é importante. Aí também tem que fazer assim, estudar muito, João, aí. Esse óculos aí, embaçar bastante ele aí, né? E estudar mesmo, ler muito, entender todos os processos aí. E parabéns para vocês aí que estão... E aí, professor, uma coisa interessante, vocês que estão no Vale, tentar fazer muitas vezes, bate muitas vezes ao ego das pessoas, né? Assim, eu tenho meus dados, são meus, como se fosse eu estou dando os meus filhos. Mas tentar harmonizar todo mundo, ganhar com esses dados em conjunto, isso é importante, e passar a informação. Que, pessoal, se o time começa a ganhar, todos ganham. Vocês todos vão ganhar, não precisa ficar com medo que alguém vai ser mais bonito que o outro, não. Isso é normal que aconteça. Eu acho que eu sempre tento colaborar, a Ana aí, né, quando posso entrar, sabe que a minha atividade não... Mas eu, quando posso aí,
tendo colaborar. Eu acho que é esse o grande incentivo, harmonizar os dados e procurar pesquisar esses valores melhores. Com certeza. Gente, que maravilha. Só quero concluir aqui, porque ficou uma pergunta, Jô, que nós não respondemos direito de Almir, Eduardo. Ele falava sobre a questão do cálcio estrutural. O Izzy já falou algumas coisas. Se a gente puder também contribuir mais com a pergunta dele, por favor. Ok, Ana. Tu viu o horário que ele mandou a pergunta? 8h14, Edu. 8h14. Mas aqui não foi um comentário? Então, ele pediu para falar um pouquinho sobre o tema. Ele falou, trabalho na Copex Vale, estamos realizando um trabalho de elementos ligados através de análise. Queria que você falasse um pouco sobre esse tema. Ana, tu tem alguma contribuição para essa pergunta? Ou posso passar para a Jotamar e os demais? Por favor, no final eu posso falar alguma coisa se necessário. Acho que eles têm muito mais propriedade que eu para falar. Olha só, a gente fez alguns trabalhos, né, com uva, com manga, visando essa questão de incremento de cálcio na polpa, né? Assim, meio, não dá assim ainda uma segurança grande, né? Porque a aplicação do cálcio em si, você pegando, por exemplo, o tomate mesmo, você aplica ali no fruto, tem fruto que vai te dar um resultado maior, tem fruto que não vai, você aplica, ele não agrega, né, ali tanto. Então, assim, acho que é um ponto que a gente precisa trabalhar melhor, sabe? Precisa ter um conhecimento melhor, uma segurança mesmo ali na recomendação para garantir um resultado. A gente tem produtos aí à base de cálcio, temos resultados em áreas comerciais, área de produtores aí com incrementos, né? Mas temos também trabalho lado a lado, onde em determinada área incrementou, em determinada área não, né? Então, a gente precisa ajustar ainda, não só com relação ao cálcio, né, mas outros elementos ligados também. A gente precisa de maiores informações quanto a isso. Esse assunto é bem procurado mesmo e é muito novo para a gente também. A gente ainda está buscando resultados para entender melhor. Quero falar de uma experiência recente que nós tivemos. Vontade. Nós temos não vai mais ser TCC, porque a autora não quer que seja TCC, né? Mas nós fizemos uma avaliação de vários produtos à base de extrato de algas, inclusive o Algem foi um deles, professor Fernando, e verificamos como ele se comportava na pós-colheita, né, em relação aos teores de pectato de cálcio. E nós quantificamos esses teores, acompanhamos, inclusive, a evolução ao longo do armazenamento, Almir, e nós observamos resultados muito interessantes em relação a esses extratos, em relação à estruturação da parede celular de bagas. Foi feito com uva Itália. Então, a gente foram 9 produtos testados, só que nós não vamos poder conduzir esse TCC, inclusive conversamos ontem, Jonatas ainda não está sabendo, nem Eduardo, a conversa com a autora foi ontem pela manhã. E por quê? Porque alguns resultados foram de encontro aos interesses do fabricante. Então, a gente chamou lá de fonte 1, fonte 2, então a gente não sabe o que é que tem na fonte, como o João falou. A indústria tem seus segredos, né, e a gente também lida com essa restrição. Então, nós não podemos publicar esse resultado no formato de TCC. A gente está vendo aí como lançar um boletim técnico, alguma coisa, com os principais resultados e respeitando os dados que não satisfizeram tanto o cliente, né? Perfeito. Obrigado, Ana. Em breve, a gente, quando tiver tudo ok, a gente anuncia aqui no GISP mesmo, a gente pode apresentar os resultados do boletim. Pode falar, Jotamar.
Professora, sobre a questão de a gente fazer uma nutrição mais adequada, né, e fazer intervenções também. A análise de solo nos dá uma indicação, a análise foliar vai dar um dado bastante seguro, só que na questão do tempo, ela não nos permite fazer uma intervenção, né? Você vai coletar folha, vai ter o tempo de análise, tudo, e aí teríamos que ter outras ferramentas aí, né, para ter um resultado mais rápido. Existem algumas, análise de pecíolo, né, da solução ali do pecíolo. Seiva, né? Da seiva, né? E, assim, a análise de amido também, para ver a reserva ali antes, no caso da uva, por exemplo, da poda, né? Mas, assim, a gente precisaria refinar mais e criar mais ferramentas aí para que a gente possa ter até uma segurança maior no posicionamento do produto, né? A gente conhecendo o produto, fazer aquele posicionamento de uma forma correta, né? Porque produtos têm vários, problemas têm vários também, mas a gente precisa conhecer melhor qual que é para dar um posicionamento mais adequado, né? Alguma coisa assim, professora, vocês vêm trabalhando, algum tema desse, alguma ferramenta? Estamos sim. Só que, assim, não seria algo muito geral. Algumas ferramentas, elas são de uso mais, digamos assim, mais amplo, mas outras, elas teriam que ser muito direcionadas para o tipo de produto, o tipo de molécula e o modo de ação. Uma das que a gente sempre gosta de recomendar, e que foi Vício ou foi o João falaram, foi a questão do comportamento estomático. Esse é muito importante, porque como a planta se aclimata muito, né, às condições vigentes, muitas vezes você pode ter uma condição inerente à anatomia da planta que facilite ou não o melhor aproveitamento de um determinado produto. Da mesma forma, a espessura de cutícula. Então, cutícula é incrível, ela varia muito em relação ao ambiente, principalmente quando você tem algum estresse devido à radiação e temperatura, né? E o próprio estresse hídrico também, professor Fernando. Também ele contribui muito para uma alteração na espessura de cutícula. E outras ferramentas que a gente está também refinando, ferramentas anatômicas, que a gente espera em breve poder trazer esses resultados aqui, né? A gente também tem olhado para a evolução da formação de raízes de reserva em relação a raízes absorventes, acompanhando a fenologia da cultura. A gente procura sempre usar ferramentas muito simples, porque quanto mais simples for a ferramenta, mais fácil fica de replicar isso a nível de produtor, mesmo de técnicos e de consultores. Então, se for algo que no laboratório a gente tenha muita dificuldade para utilizar, para analisar, é interessante? Para a gente posicionar um produto, para a gente recomendar ou ajustar uma dose de algum tratamento, mas para replicar no campo nem sempre é tão simples. Então, são dois objetivos diferentes. E em breve eu quero lhe dar respostas mais objetivas acerca dessa sua pergunta, já baseado em trabalhos que o GISP Pesquisas Aplicadas vem desempenhando, né? Graças a esse encontro aqui, graças às oportunidades que a gente tem tido com os parceiros do GISP, membros do GISP, hoje a gente tem em curso quantos projetos, meninos? 6, eu acho. 6 projetos em curso, que envolve tratamentos foliares com silício, tratamentos radiculares com micro-organismos e tratamentos foliares com proteção solar. E em breve... E silício via solo também. E silício via solo, exato. Então, a gente espera em breve ter ótimos resultados aqui para apresentar no nosso GISP. Uau! Deixa eu fazer minha última fala aqui para passar para o moderador, que já estamos quase às 9, já estamos todos cansados, né? Eu ainda não almocei hoje, tá? Deixa eu dizer logo aqui em alto e bom tom. Eu estou bem à vontade, hoje que eu estou de férias. O meu jantar está ali pela metade do prato. Cheguei 6 horas da noite. O meu almoço. A senhora está pior, é o almoço. É. O José Dionis,
ele pergunta se a gente, sobre a possibilidade de trabalhos referentes a estresse pós-período de entre-safra da acerola. Ele está falando questão de falar com a gente sobre instalação e pesquisa, né? Temos que pensar. Gedeon, a gente falar com você depois no privado. Coloque o seu número aqui, por favor, pelo chat, que a gente entre em contato. Posso, então, fazer minha fala de encerramento, Du? Pode sim, Ana. Bom, eu já tinha certeza que a roda de conversa seria muito rica, muito produtiva, mas superou as minhas expectativas, porque a gente trouxe uma série de questões de ordem prática e conseguimos fazer exatamente esse link com como a pesquisa, como o conhecimento científico pode ajudar a melhorar as tecnologias voltadas para a produção agrícola, né? Então, esse é o nosso papel. Eu estou bastante satisfeita e tenho certeza que a gente vai poder e fazer essa roda de conversa sobre outros temas em vários outros momentos, Jô e João, e estou feliz e agradecida, certamente, pela participação de todos, por todas as intervenções e, muito especialmente, pela participação de vocês, por terem aceitado esse convite, assim, tão intempestivo, né, e exceto o Vise, que foi invenção minha, Jô e João foram pegos pelo laço, né, por Warner. Então, agradeço também a eles, eu vou até falar com ele depois. E pela presença de todos, agradecemos em nome do GISP mais uma vez. Também ao professor Fernando, que embora tenha o seu dia bastante cheio de atividades, sempre encontra um momento para vir aqui contribuir conosco. E assim, o reencontro de pessoas aqui que eu não vejo já há muitos anos, com toda certeza uma noite bastante enriquecedora. Muito obrigada a todos. E os meninos vão dizer agora o destino dessa conversa, qual será e qual será o tema do próximo GISP também. Eduardo? Travou a chamada dele. Foi jantar, Eduardo? Acho que sim. Então eu vou adiantar lá e convidar o pessoal, quem está assistindo, né, semana que vem a gente vai ter um encontro sobre fisiologia da floração da mangueira com o consultor Valmar Souza. Né, a Maria, acho que Ana Maria, não foi professora, esqueci o nome dela agora, mas foi Ana Maria. Maria Aparecida. Aparecida comentou nessa fisiologia, fenologia da cultura da mangueira, e na verdade os encontros que a gente tem aqui toda quinta-feira são temas que são sugeridos por consultores, alunos, produtores. Então, vocês também sintam-se à vontade para sugerir tema. Por exemplo, esse tema da Maria Aparecida, provavelmente vai ser um tema do futuro, assim como esse tema que teve hoje. Então, uma das opções que vocês têm é sugerir temas. Então, se tem alguma situação de campo que vocês acham interessante compreender, estudar, o GISP está aqui para isso, para dar o apoio ao setor produtivo. Então, novamente, a gente agradece a participação de todos. Passar a palavra para o moderador da noite, Eduardo. Obrigado, Jonas. Gostaria de agradecer a Luiz, João e Jotamai pelas contribuições de vocês essa noite. Tenho certeza que todos ficaram muito felizes com o conhecimento que vocês passaram para a gente. E eu convido vocês também para o nosso encontro da semana que vem. Eduardo, eu só digo, quem quiser fazer alguma fala de encerramento, fique à vontade, e ao comando de vocês eu encerro a gravação. Eu agradeço, professora Ana Rita, está entrando digamos, nas rodas aqui de discussão com o pé direito aqui, participando aqui com vocês. Eu até então não tinha participado nenhuma das discussões aqui anteriores, das apresentações, vi algumas delas via YouTube depois, mas eu agradeço pelo convite mais uma vez, foi de grande valia para nosso conhecimento próprio e também para estar disseminando um pouco do que a gente está vendo em campo, das demandas que a gente tem também como setor digamos, fabricante, o setor técnico de acompanhamento em campo. Reforço que a parceria com o GISP, a empresa que fica à disposição, tanto para dar continuidade nas conversas iniciais, mas também de buscar outras ferramentas, inclusive o José Dionis e a Viviane que falaram sobre alguns trabalhos, a gente fica à disposição, o pessoal tem um contato nosso,
Se quiser aprofundar algum trabalho nesse sentido também, a gente disponibiliza as ferramentas e vai em busca de melhor agregar para entregar algumas ferramentas que possam agregar na produção aí, nas pesquisas e no desenvolvimento de campo. Muito obrigado mais uma vez, boa noite. Obrigada, João. Eu também gostaria de agradecer o convite, eu participo com a Ana há um tempo aqui, mas passei um tempo sem participar, estava com um curso que caía bem na quinta-feira e estou voltando, e participar para mim é sempre bom, porque quando a gente compartilha, a gente aprende também, acho que o professor Fernando, ele comentou, isso aqui é uma coisa que não acontece rotineiramente no Vale, né? A gente se encontra com vários profissionais para trocar informação, pelo menos eu não participo de outro que não seja esse. Então, acho que a gente tem que estar compartilhando, tem que estar trazendo as dificuldades, porque no final todo mundo vai ganhar, né? Então, agradeço, estou sempre à disposição. Sugeri um tema de indução de resistência, que eu acho que é um tema também bem interessante, e estou à disposição. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. A gente que agradece, Vise, é bom demais. Também gostaria de agradecer ao convite, né, dar os parabéns ao GISP, e nós estamos aí também para aumentar essa parceria, né, intensificar cada vez mais para fazer com que essas informações circulem, né, que é bastante enriquecedor mesmo. A experiência de um, o conhecimento do outro, né, então essa troca de informações é bastante enriquecedora. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Nós agradecemos. E, sem dúvida, foi uma noite muito rica e que deixa a gente, assim, ó, doido para inventar mais coisas. Muito obrigada, gente. Muito obrigado, pessoal. Pronto, já posso encerrar. Só lembrando, os comentários que estão aqui, as mensagens do chat, ficam salvas também. Se algum de vocês quiser pegar essa informação ou contato, é só avisar para a gente, tá? Até breve. Obrigada. Tchau, obrigado, pessoal. Tchau, gente. Até a próxima. Até.